Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Boa noite, igreja. É um prazer muito grande estar aqui por vários motivos. O primeiro motivo é que eu sou da casa, embora talvez vocês não saibam, eu sou parceiro, nosso projeto missionário é parceiro dessa igreja já aqui há 7 anos e meio, quase 8 anos, mas eu sou oriundo daqui. Quero dizer aos adolescentes que a primeira vez que eu entrei na igreja presbiteriana de Cuiabá, ainda era lá na 13, eu era adolescente como vocês, mas ainda fiquei um tempo fora da igreja e Deus me trouxe. Quando trouxe, eu entrei pela primeira vez na porta, eu estive lá pregando hoje de manhã e estava lembrando disso. Ainda tinha cabelos compridos, meu nome tinha apelido de cabelinho e tal, mas Deus foi misericordioso e me trouxe de volta. E hoje sou pastor, graças a Deus. E foi daqui mesmo, frequentamos a igreja Peniel e depois Deus nos chamou para o seminário. Mas antes disso fizemos economia, eu fiz economia, sou formado em economia pela UFMT e passei no concurso público do Estado, antigamente era FEMA, hoje é SEMA, era economista do Estado, parecendo tranquilo, minha esposa também, que está sentada ali com toda a família ali, tem uns 3 bancos ali, toda a minha família, e carreiras de banco ali, e tinha um escritório aqui na beira do CPA, então, e depois disso Deus nos chamou, tempo exclusivo para a obra do Senhor. Então deixamos tudo que nós tínhamos aqui, fomos para São Paulo para ser seminarista, depender da oferta da igreja e começar tudo de novo, mas Deus foi gracioso, abençoou, nunca deixou faltar nada. E já no 2º ano de seminário fomos desafiados a plantar uma igreja na região de São Paulo, na região sul de São Paulo, na região de Interlagos, ali próximo do Autódromo Interlagos. E Deus deu graça que logo no 2º ano, depois de 2 anos, quando eu formei, a igreja já estava grande, graças a Deus, precisando de um pastor, e então eu fiquei como pastor. Nós começamos na casa de uma família, apenas 4, casa de uma senhora, apenas 4 famílias, umas 20 pessoas, e então como pastor, por isso que eu não voltei para cá, continuei em São Paulo por alguns anos, e depois organizou a igreja, hoje é uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Natal, foi organizada na época com em torno de 150 pessoas, Deus abençoou, graças a Deus. E depois ficamos lá em São Paulo 15 anos, na mesma igreja, e novamente Deus nos direciona o ministério, mas agora um ministério transcultural. Aí novamente vendemos tudo o que tínhamos para comprar para pagar o visto, passagens, e mudamos todos para Nova Zelândia, mas agora com 2 filhos. E Deus nos abençoou, estamos lá há 7 anos e meio, com a graça de Deus, e Deus tem abençoado. Lá nós temos um trabalho de revitalização de igrejas. Então é um país pós-cristão, como o pastor disse, um país onde tem um índice que não é nada bonito, que tem o maior índice de suicídio dos adolescentes do mundo. Porque é um povo pós-cristão que eles não creem em Deus. Eles são, mais da metade do país se consideram ateus. Na minha cidade, 60% são ateus. A escola dos meus filhos, de 2º grau, os adolescentes, são 1.500 alunos, apenas 15. De 1.300 alunos, apenas 15 se consideram cristãos. A maioria absoluta se consideram ateus. Esse é o motivo, tanto suicídio no país, principalmente entre os adolescentes. Mas Deus deu a graça de plantarmos uma igreja que estava fechando, centenas de igrejas fecham, e Deus deu a graça de começarmos uma igreja que tinha apenas 4 pessoas acima de 60 anos de idade, uma igreja que estava à venda, como centenas de igrejas lá estão sendo vendidas. E com a graça de Deus, começamos essa igreja, estamos há 4 anos plantando essa igreja, recomeçando ela novamente, para dizer a verdade. E com a graça de Deus, hoje a igreja já está, alguns cultos já bem cheia, e tem um grupo bom, graças a Deus, e eles resolveram não mais vender a igreja, uma igreja a menos, graças à Igreja Presbiteriana de Cuiabá, as igrejas do Brasil que têm nos apoiado. Temos um trabalho também junto à PMT, já como estamos 7 anos, Deus atendeu as orações e mandou mais missionários, então hoje eu sou o coordenador de toda a Oceania, dos missionários que tem tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, outro motivo de oração, Deus nos abençoar neste trabalho também. Mas temos também um trabalho missionário, nossa igreja local acredita que a nossa Jerusalém é lá em
Queenstown, a nossa cidade, ao sul da Nova Zelândia, e os nossos confins da terra é o Nepal. Temos um trabalho missionário no Nepal há 8 anos. Tivemos lá 8 anos conversando com o pastor da igreja presbiteriana, conhecendo, e eles tinham um projeto. Inclusive, ele esteve aqui na reunião do Supremo Concílio, o Dr. Mahendra e o pastor Druba, e perguntamos, eu fui juntamente com o pastor João, vocês, alguns aqui conhecem, João Petrecelli, e conversamos pela primeira vez com o pastor daquela igreja, da igreja presbiteriana do Nepal, e perguntamos que nós podemos ajudá-los, né? Como o pastor brasileiro da igreja presbiteriana do Brasil. E eles falaram, nós temos um projeto de plantar igrejas, um em cada distrito, são 77 distritos. Nós não temos recursos financeiros para isso e não temos treinamento. Preciso que vocês ensinem teologia, né, treine os nossos obreiros e plantar essas igrejas. O Nepal é muito pobre, com R$2.500 você planta por mês uma igreja, você paga todo o salário do pastor, o aluguel, você não pode ter um templo como esse, que é um país de perseguição, é um dos países não alcançados, apenas 1,4% de cristãos. A lei é crime pregar no Nepal, é crime ser batizado ou batizar alguém no Nepal, ter igreja, coisas assim. Então tivemos esse desafio, fazem 8 anos, e graças a Deus hoje já temos 22 igrejas no Nepal. Então, glória a Deus, graças a Deus, a igreja presbiteriana de Cuiabá tem nos apoiado e é mãe dessas igrejas e está apoiando, né? Embora a maioria que não sabe, vocês estão plantando 22 igrejas no Nepal, sabia, pastor? Isso é uma bênção, ore pelas igrejas que vocês estão plantando no Nepal. Temos um trabalho social também lá, tráfico sexual infantil. Hoje 12 mil crianças em média são traficadas, meninas são traficadas do Nepal para a Índia. E as meninas de 8 a no máximo 11 anos. Essas meninas não passam de 15 anos, elas morrem por doenças venéreas, elas morrem por maus tratos, suicídio, e tem sido muito difícil. E uma dessas meninas que foram resgatadas quis montar uma escola, e então nós apoiamos e construímos, inauguramos há 3 anos atrás uma escola. Hoje a escola já está com 128 alunos, com todas as mensalidades pagas. Como é um país pobre, com R$190 por mês, você paga toda a mensalidade, a alimentação, o material didático, o uniforme, tudo. Mas graças a Deus, já está, as matrículas até o fim do ano estão todas já pagas, graças a Deus. Deus tem abençoado esse trabalho. Então, por favor, orem. Esse é o relatório, os missionários, quando Paulo e os missionários, eles eram enviados de Antioquia, faziam as suas viagens missionárias, depois voltavam a trazer o relatório. É isso que nós missionários fazemos. Então a igreja nos enviou aqui há 7 anos e meio, estamos agora trazendo o relatório que Deus tem abençoado nesses 7 anos e meio. Plantando já com 22 igrejas, plantando igreja na Nova Zelândia e também trabalhos de plantação de igrejas também na Austrália, ou seja, na Oceania. Então, muito obrigado, igreja. Estou aqui para agradecer as orações, agradecer o apoio e pedir que vocês continuem orando por esses motivos. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem então suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 17. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 17. É a palavra de Deus para nós hoje. Todos abriram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17, diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio
Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, diante da sua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, clareza da tua palavra, possamos expô-la com fidelidade e aplicá-la em nosso coração. Dá-nos, ó Pai, encorajamento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito embora nós sejamos salvos, muito embora sejamos redimidos, somos reconciliados com Cristo, somos unidos a Cristo, fomos resgatados por Ele um dia, somos justificados, um dia seremos glorificados. Muito embora enquanto estamos aqui nessa terra, nós passamos por adversidades, passamos por lutas, dificuldades. Os heróis do Antigo Testamento eram homens de fé, homens corajosos, homens de oração, homens tementes a Deus, mas homens que também passaram por provações, passaram por lutas, passaram por dificuldades, por dissabores na vida. O Novo Testamento, você também vê os apóstolos, todos eles foram martirizados, eles sofreram, passaram por momentos difíceis de suas vidas, dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais. O próprio apóstolo Paulo, ele teve muitas dificuldades. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que eu passei fome muitas vezes, passei frio muitas vezes, fui apedrejado, tido como morto, sofreu naufrágio e teve muitos problemas na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse: eu passei por tribulações e vocês também passarão. Então a questão não é passar por dificuldades, passar por problemas, por desafios, a questão é como lidar com isso. De maneira fiel, de acordo com a palavra de Deus, como passar em meio às provações, passar em meio às tribulações. E o apóstolo Paulo então teve esses momentos difíceis na sua vida, mas o pior momento da vida do apóstolo Paulo está exatamente aqui nestes versículos. Ele que passou por momentos, dores físicas, foi chicoteado, foi preso muitas vezes. O apóstolo Paulo, quando chegava na cidade, ele não procurava onde era o hotel, ele já via onde era a cadeia, porque ele sabia que ele seria preso. Foi preso muitas vezes, sofreu muitas vezes, mas o pior momento da vida do apóstolo Paulo foi esse, porque a questão dele aqui não é um problema, não foi uma dificuldade física, mas foi uma dificuldade sentimental na sua vida. E aqui então foi o momento em que o apóstolo Paulo estava triste, com depressão, com amargura, triste no seu coração, a ponto de fazer algo que não se deveria fazer. O texto diz aqui que a igreja estava bem, mas ele não estava bem, e por isso ele teve que fazer certas coisas. Versículo 12 diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Ou seja, Paulo, nas suas viagens missionárias, ele começou a plantar uma igreja em Troade, e lá nessa cidade Deus abençoou, o Espírito de Santo converteu as pessoas, que as pessoas começaram a agregar a igreja, as pessoas começaram a vir, a igreja começou a ser plantada, começou a florescer, começou a crescer, a igreja estava bem, mas o apóstolo não estava bem. O seu coração não estava bem. Muitas vezes a igreja está bem, mas o pastor não está bem. A igreja está bem, mas o irmão não está bem. Tem algo de errado. Então o versículo 13 explica, ele diz: não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. A igreja estava bem, mas o apóstolo estava mal. O texto aqui diz que ele não tinha tranquilidade no espírito, ele estava com o espírito intranquilo, ele estava com a alma pesarosa, ele estava com a alma triste, ele estava angustiado, ele estava em tristeza, a ponto dele deixar aquela igreja. O apóstolo Paulo fez muitas coisas gloriosas, ele foi o grande apóstolo, o maior apóstolo dentre eles, o maior de todos os pregadores, o maior de todos os teólogos, o maior de todos os missionários, mas aqui ele fez uma coisa que não poderia ter feito. O texto diz que porque não encontrei o meu irmão Tito, despedi deles e parti para a Macedônia. Ou seja, ele deixou uma igreja que estava florescendo, a igreja de Troade, e foi para a Macedônia. Ele deixou um trabalho florescendo, uma igreja em plantação, uma igreja em progresso,
e foi para Macedônia para encontrar Tito. Por quê? Ele tinha algo com Tito que estava trazendo intranquilidade ao seu coração. Na verdade, ele estava esperando uma carta de Tito. Ele havia escrito uma carta, entregou nas mãos de Tito e mandou essa carta para a igreja de Corinto. E então ele estava esperando ele chegar com a resposta. O que a igreja de Corinto resolveria? E então, essa carta seria trazida, ele trazia em mãos para ele. Mas o tempo estava demorando, Tito estava atrasando e ele estava intranquilo, ele não estava em paz. E então ele sai de lá e vai para Macedônia para encontrar Tito para receber essa carta. Essa é uma carta aos Coríntios. Não é essa carta que estamos no cânon aqui, primeira e segunda carta aos Coríntios, é uma carta que os teólogos chamam de carta zero, ou seja, uma carta anterior que não era intenção de Deus e do apóstolo Paulo dela ser canonizada, mas era uma carta muito particular, era chamada de carta severa. Ou seja, uma carta muito dura que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, para que eles se reconciliassem e se voltassem dos maus caminhos. O fato é que aquela igreja havia entrado falsos mestres. E esses falsos mestres queriam destruir a igreja, mas para destruir a igreja eles atacaram primeiro o apóstolo Paulo. É assim que eles fazem, os falsos mestres. Eles atacam a liderança da igreja. Satanás ataca a liderança da igreja para conseguir derrubar a igreja. E foi assim que eles fizeram. E tiveram sucesso a princípio. Eles começaram a acusar o apóstolo Paulo de várias falsas acusações. Aqueles falsos mestres começaram a acusar o apóstolo Paulo que ele era mentiroso. Aqueles milagres deles não eram verdadeiros, os trabalhos missionários deles também não eram verdade, aquelas conversões era mentira, que ele estava ali na igreja de Corinto apenas por interesses, favores das mulheres, favores financeiros daquela igreja. Ele não tinha intelectualidade suficiente para a igreja tão culta e a cidade tão culta, intelectual, filosófica de Corinto. A sua pregação era fraca, a sua aparência não era boa. Eles acusaram de várias e várias calúnias contra o apóstolo Paulo, mas o pior é que a igreja acreditou. E a igreja preferiu acreditar nos falsos mestres do que acreditar no apóstolo Paulo. Então, na verdade, aqui o que estava em jogo era a sua própria reputação. O que estava em jogo aqui era a sua integridade, a sua dignidade, a sua honestidade, que estava em jogo ali. Se o apóstolo Paulo era falso ou não. E a igreja então tinha naquele momento escolhido os falsos mestres, e aquilo sangrou o coração do apóstolo Paulo, aquilo machucou, aquilo deixou triste, deixou depressivo, a ponto dele deixar a igreja Troade e for encontrar seu irmão, encontrar Tito, para receber essa carta. Mas graças a Deus, ele recebeu uma resposta positiva. Tito então veio, no capítulo 7 você pode ver isso, e então nos conta que o Tito veio e trouxe uma palavra boa, que eles haviam abandonado os falsos mestres e voltado aos caminhos do Senhor, a confiar no apóstolo Paulo. Mas enquanto isso não passava, o coração deles sangrava. Nós não sabemos qual o motivo que a igreja fez o que fez. A igreja de Corinto, na verdade, era uma igreja muito problemática, nós podemos ver isso lendo a primeira carta aos Coríntios. Você vê que toda a carta aos Coríntios são problemas que estavam naquela igreja. Talvez fosse por causa da contaminação da cidade. O mundanismo de Corinto talvez havia entrado dentro da igreja de Corinto. Então eles tinham toda essa dificuldade, todas essas falhas. O apóstolo Paulo escreve o primeiro, segundo e terceiro capítulo para falar, na primeira carta aos Coríntios, para falar uma questão de divisão que havia na igreja. Alguns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Jesus. Ele escreve o capítulo 5 para uma questão de incesto que havia dentro da igreja. O irmão da igreja, ou seja, ele escreve para os irmãos de Corinto, para a igreja de Corinto. Estava vivendo maritalmente com a sua madrasta. O capítulo 6, questão de litígio, estavam levando um irmão da igreja no tribunal secular. Ele gasta o capítulo 7, 8... 9 e 10 para falar contra idolatria, sexualidade, tudo isso dentro da própria igreja. O capítulo 11 para falar sobre Santa Ceia e o véu. Eles faziam uma confusão com todas essas questões. Os capítulos 12, 13 e 14 para falar sobre dons espirituais. Eles haviam
confundindo a lista de dons. O apóstolo Paulo vira de ponta cabeça a lista dos dons, dizendo que o dom mais importante não era o de línguas, mas era o amor. Era o dom da palavra, da profecia e o dom do amor. E ele, no capítulo 13, então, ele fala sobre o amor. E o último capítulo, capítulo 15, então, é um problema teológico sobre ressurreição. Aí uma igreja bastante confusa, uma igreja bastante problemática, mas eram santos, eram salvos. E o pior é que o apóstolo Paulo amava aquela igreja, e por isso tanto o ofendeu, por isso ele ficou tão triste, porque ele amava profundamente aquela igreja. E nós não sabemos o porquê ela fez isso. Talvez fosse influência da cidade. A cidade de Corinto era uma cidade muito devassa, era uma cidade próspera, mas tinha muitos problemas, principalmente morais. A cidade de Corinto era campeã em muitas coisas. Por exemplo, na questão financeira, ela tinha o canal de Corinto e ela tinha um comércio internacional, eram as cidades mais ricas do mundo na sua época. Ela era campeã nos jogos. Eles tinham na época os jogos istmicos, que eram tão importantes quanto, eram os 5 mais importantes do mundo. E dentre esses eram os Jogos Olímpicos, que nós temos, que começou em Atenas, nós temos até hoje, está acontecendo lá na França, por exemplo. E eles eram muito bons na filosofia também. Eles perdiam apenas para os filósofos de Atenas, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas os filósofos deles eram tão bons quanto. Mas eles não eram campeões em uma coisa: na santidade, na moralidade. Era uma cidade muito devassa, uma cidade muito promíscua. Eles chegaram até um templo da deusa Diana, que tinha pelo menos 1000 prostitutas na cidade. Os homens e mulheres desciam para ter relações com aquelas prostitutas, e eles acreditavam ter bênçãos, prosperidade na sua vida, na sua família, ou coisas parecidas. A cidade de Corinto era tão corrupta, que foi criado um verbo na época do apóstolo Paulo, chamado verbo corintianizar. Então, se você era um coríntio, era um corintiano, então era um palavrão na época. Então, se naquela época do apóstolo Paulo falava, você é um corintiano, as pessoas ficavam ofendidas, porque era um palavrão. Estava dizendo, você está corrompendo alguém, né? Você é uma pessoa não muito grata, uma pessoa não boa. Era uma ofensa. Não hoje é um elogio você falar isso, mas naquele tempo não era. Naquele tempo era diferente. Talvez seja isso, né? Esse mundanismo que entrou na igreja, e a igreja de Corinto era tão problemática nesse sentido, mas era uma igreja que era amada. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diante do pior momento da sua vida, um momento psicológico pior da sua vida, ele faz algo aqui inusitado. Ele faz algo aqui que a princípio não dá para entender. Ele faz um salto aqui do versículo 13 para o versículo 14, tão grande que parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando outro versículo no meio aqui. Ele passa do pior momento da sua vida e de repente aqui no versículo 14, ele diz, graças a Deus, que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. E aqui está a primeira lição do apóstolo Paulo. Ele tira o foco dos problemas, ele tira o foco das adversidades, das lutas, da tristeza, e olha para o Senhor e agradece ao Senhor e diz, graças a Deus, que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ele está dizendo aqui, graças a Deus, porque nós somos mais que vencedores. Nós temos adversidades, temos lutas, temos batalhas, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. O verbo diz lá, nós somos super vencedores com Jesus Cristo, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Paulo vai muito profundo aqui nessa palavra triunfo. Eu gostaria de explicar aqui o que significa essa palavra. O apóstolo Paulo gostava muito de ilustrações, ele gostava muito de figuras de linguagem, e aqui tem uma muito interessante. Ele usa a questão aqui do triunfo. O Senhor sempre nos conduz em triunfo, e triunfo aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo tira para explicar aqui o que ele quer explicar nesse texto aqui. Uma palavra que vem do termo militar, é um termo bélico do Império Romano na sua época, chamado triunfo. Então, para uma pessoa receber um triunfo, ele precisava ser, em primeiro lugar, um general do exército romano. Ele deveria ganhar uma guerra internacional, não apenas uma guerra civil. Ele deveria ampliar o território do Império Romano, ou seja, conquistar aquele país agora fazia parte ao Império Romano, o Império Romano se tornaria ainda maior na sua geografia. E deveria também trazer todos os despojos para a cidade de Roma. Então o Império Romano se tornava mais rico do que era
naquela época. E deveria exterminar completamente a guerra, acabar com a guerra e trazer paz, a Pax Romana. E então esse general que conseguia esse grande prêmio das mãos do próprio imperador, ele recebia esse prêmio lá na capital, em Roma, dentro da cidade. E então vinham as pessoas de toda a cidade, de todo o interior, das cidades vizinhas, nesse lugar. Era um acontecimento diferente, era um acontecimento que não acontecia numa vida. Talvez o apóstolo Paulo não tenha visto em toda a sua vida um evento como esse. Tamanho era a importância. As pessoas vinham de vários lugares para assistir e ficava aquela multidão. E na cidade, na rua principal da cidade, acontecia uma passeata com esse general. E lá no final ele recebia um prêmio de vitória, o triunfo das mãos do próprio César. Mas nessa parada tinha algo interessante. Essa parada triunfal não era algo simples. Era uma passeata com várias pessoas, vários personagens. E em primeiro lugar, nessa grande passeata estavam os políticos. O Senado romano, os políticos sempre na frente. Então eles estavam na frente, depois vinha o touro branco, que depois seria sacrificado aos deuses no final. Depois vinham os músicos cantando, dançando e tocando. Logo atrás vinham os floristas e jogavam flores, o chão ficava um tapete de flores coloridos. A multidão jogava guirlandas de flores, jogavam buquês de flores, e o chão ficava forrado, ficava um tapete colorido de pétalas de flores, e eles passando por ali exalavam perfume. Logo depois as floristas vinham os sacerdotes eles vinham com incenso, e também exalavam perfume, e tudo aquilo ali ficava muito perfumado. Logo atrás vinham os despojos, com toda a riqueza, o ouro, a prata que eles haviam conquistado do país. E depois vinham os soldados derrotados. Os poucos soldados que sobreviveram, eles eram levados naquela passeata. E no final da passeata, de frente ao imperador, quando eles encontravam com o imperador, eles eram todos mortos. Todos eles eram assassinados ali na frente do imperador e na frente de toda a população. E então, por fim, vinha o general, com a sua família numa bina, com cavalos, todo ornamentado. E no final dele vinham os soldados vitoriosos, gritando, triunfo, triunfo. Ou seja, era uma grande festa, era algo eufórico, algo grande que acontecia. E o que o apóstolo Paulo quis dizer com toda essa figura de linguagem é que Jesus Cristo, ele está trazendo para a nossa memória, é que Jesus Cristo é o nosso general. Jesus Cristo é o general que venceu a guerra por nós. Ele venceu Satanás, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a guerra por nós e está nos levando até o caminho da Jerusalém celestial. Estamos nessa terra aqui, nesse triunfo, juntamente com o Senhor, a sua família, e ele vai nos levar até o encontro com o Senhor na Nova Jerusalém. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você, meu irmão e minha irmã, é verdade, nós temos dissabores, temos problemas. Talvez hoje você esteja passando por algum problema difícil na sua vida. Talvez um problema com enfermidade, um problema financeiro. Talvez um problema de família, um problema espiritual. A igreja talvez esteja passando por algum problema. Mas a lição que o Senhor nos ensina aqui através de Paulo é que nós devemos tirar o foco e olhar para o autor e consumador da fé e agradecer a Deus, dizer graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Podemos passar por algumas batalhas, mas a guerra foi vencida. O Senhor venceu por nós e Ele vai nos levar para o céu, a Nova Jerusalém. Isso é algo mais importante da nossa vida. É isso que nos alegra, é isso que nos faz feliz. Meu irmão, minha irmã, nada deve roubar a sua alegria. Quando você pensa que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Só o pecado pode roubar a sua alegria. Nada mais, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Mas ele não para por aqui, ele traz uma segunda lição aqui, dizendo que eu e você temos o privilégio, e aqui ele agradece, ele diz graças a Deus, que o Senhor, que nós somos, eu e você, o bom perfume de Cristo. Olha o que ele diz aqui, ele fala, ele nos conduz em triunfo, versículo 14, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, conhecer a Cristo. O Evangelho é a fragrância do conhecimento, de conhecer Jesus, de crer em Jesus e ter a vida eterna. E ele continua dizendo aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, versículo 15. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ou seja, ele está dizendo que eu e você, meus irmãos, devemos
mudar, olhar por foco, termos olhos espirituais e olhar além desse mundo e lembrar desse privilégio e agradecer a Deus que nós temos o privilégio de levar o Evangelho, de ser o bom perfume de Cristo. Você e eu levar o Evangelho para que as pessoas conheçam e sejam salvas e entre junto dessa carreata, dessa passeata para Jerusalém celestial com o Senhor. Que privilégio, privilégio que o Senhor não deu nem a anjos de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é apenas um privilégio dos missionários, dos pastores, dos evangelistas, mas é um privilégio de todos nós. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 28, que estava escrito aqui em cima, quando eu li, o Senhor deu essa ordem a todos nós: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E essa ordem foi dada a você, cada um, desde o menor ao maior, desde o neófito até o mais antigo. Toda a igreja é a ordem de pregar o Evangelho. Na sua Jerusalém, aqui em Cuiabá, ou nos confins da terra, indo ou mandando missionários, ou investindo em missionários e pregando, orando por missões, investindo em missões, ou seja, exalando o bom perfume de Cristo. Quando a igreja envia o missionário, ela está exalando o bom perfume. Quando nós estamos as igrejas tendo plantadas lá no Nepal e pessoas têm sido convertidas, e graças a Deus hoje, segundo as estatísticas, o Nepal é um dos países que o evangelho mais cresce no mundo. E a igreja faz parte disso. A igreja presbiteriana de Cuiabá está exalando o bom perfume de Cristo quando ela manda os missionários para lá. Está exalando o bom perfume de Cristo quando ela manda o evangelho e as pessoas são salvas, são evangelizadas lá na Nova Zelândia ou qualquer país que for. Que honra, meus irmãos, que privilégio fazer parte desse plano maravilhoso de Deus, de salvar o mundo, de converter almas através do evangelho. Quando o texto fala que indo, pregue, fale de Jesus, ou seja, quando você estiver indo para a escola, seja o bom perfume de Cristo, testemunhando Jesus. Você está indo de férias, faça discípulos, leva o evangelho de Cristo, sendo o bom perfume de Cristo. Quando você estiver indo para outro país, faça discípulos, pregue, ensine. Isso tudo é um privilégio de cada um de nós e uma ordem do Senhor, sermos o bom perfume de Cristo, levar o evangelho a toda criatura. O texto diz aqui que quando nós fazemos isso, nós estamos exalando esse perfume. O apóstolo Paulo ele ainda vai na sua figura de linguagem. Lembra que eu disse que as floristas jogavam flores, ficavam forrados de flores. A multidão jogavam guirlandas de flores, jogavam buquês, e mais os sacerdotes com o incenso, e aquilo exalava um grande perfume. E os cavalos, os soldados ali, as pessoas, quando passavam, esmagavam aquelas pétalas, exalavam um bom perfume. Então os soldados vitoriosos e os moradores de Roma, eles ficavam muito felizes. Aquele perfume tinha um cheiro de vida, porque eles não haviam morrido, eles não perderam a guerra, então eles não morreram, eles sobreviveram da guerra. E o país agora era mais rico, mais próspero, mais amplo, e aquilo trazia alegria. Eles tinham, então aquele cheiro de vida, perfume tinha cheiro de vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando nós exalamos o bom perfume, evangelizamos as pessoas, e as pessoas se convertem, esse cheiro, o evangelho tem cheiro de vida para a vida eterna. Nós temos o privilégio de levar as pessoas para o céu. Quando nós falamos de Cristo, as pessoas convertem, nós estamos exalando esse cheiro, esse perfume, e então esse perfume tem cheiro de vida para a vida eterna. Que privilégio, que bênção. Talvez você diga, mas pastor, eu tenho pregado o evangelho para o meu vizinho há tanto tempo e ele ainda não converteu. Eu tenho falado o evangelho e as pessoas ainda não tinham convertido. Eu tenho orado para aquele meu parente, aquele meu vizinho, e ele ainda não creu em Jesus, aquele meu amigo do trabalho. Temos mandado missionários para a Europa e o coração deles é muito duro, não tem convertido, não tido muito resultado. Mas eu quero dizer para você, que mesmo quando as pessoas não se convertem, mesmo assim nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. Porque o nosso papel não é converter. Esse é outro departamento, é o departamento lá de cima, do Espírito Santo de Deus, que converte corações. Não é o papel nosso de converter, mas é o papel do Senhor. Porque quando você prega o Evangelho, nós estamos sendo o bom perfume de Cristo e Deus está sendo exaltado. Mesmo para aqueles que não creem. Por isso o texto diz, tem cheiro de vida para com vida e para com esse cheiro de morte para a morte. Aqueles soldados derrotados que estavam ali na frente do general, eles iam junto com a passeata e lá no final eles eram mortos.
Então aquele mesmo cheiro de vida, aquele mesmo perfume que era exalado para os vitoriosos tinha cheiro de vida, eles sobreviveram, mas para aqueles mesmos soldados o mesmo perfume tinha cheiro de morte, porque eles seriam todos mortos no final daquela passeata. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, mesmo quando as pessoas não creem, nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. Deus continua sendo glorificado, Deus continua sendo exaltado. Ele é o Deus soberano e Ele recebe glória quando as pessoas vão para o céu ou não, quando as pessoas creem ou não. Ele recebe glória porque Ele é o Deus da glória. E é um privilégio seu, quando você prega o Evangelho, quer a pessoa converta ou não. Nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós temos que pregar a toda a criatura, essa é a ordem. E você continuará sendo o bom perfume de Cristo. Quem pode entender isso? Que maravilha, que plano maravilhoso. Ele diz, quem porém é suficiente para essas coisas? Quem pode entender os decretos de Deus, o plano de Deus, a maravilha de Deus? Nós recebemos esse privilégio, mesmo quando as pessoas creem ou não creem. Que privilégio pregar o Evangelho de Deus. Ou seja, você e eu, meu irmão, somos missionários. O privilégio de ser missionário não é só meu, mas é de todos nós, quando nós exalamos o bom perfume de Cristo. Seja aqui, seja mandando missionários para outros lugares. Que bênção, que alegria. Nada pode mudar a nossa vida, nada pode trazer tristeza para nós, nada pode trazer tristeza aos adolescentes, aos jovens, aos adultos. Mas lembre disso, agradeça a Deus, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo, graças a Deus que eu e você temos o privilégio de sermos o bom perfume de Cristo. Mas Ele continua aqui, Ele diz que graças a Deus também, nós pregamos a palavra fiel. Graças a Deus nós temos o privilégio, a responsabilidade de pregar a palavra fiel, a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 19, o apóstolo Paulo diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo amava ilustrações, como o Senhor Jesus gostava de parábolas, falar em palavras, o apóstolo Paulo gostava de figuras de linguagem. Aqui ele usa mais uma. Aqui ele fala uma figura do mercador. Não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. O mercador era um mercador, um comerciante desonesto na época do apóstolo Paulo. Existiam feiras livres, ao ar livre, como nós temos aqui também, temos em São Paulo, aqui em Cuiabá também, feiras ao ar livre, e como hoje, naquela época eles vendiam muitas coisas, naquele tempo vendia mais ainda, vendiam animais, vivos ou não, vendiam carnes, vendiam frutas, legumes, e vendiam vinho também nessas feiras livres. E os vinhos eram colocados em jarros de barro, ou seja, você não conseguia ver ali a cor, a qualidade do vinho, mas você podia experimentar. Então, quando você ia num mercado desse, o mercador ali, ele dava um vinho para você experimentar, e você experimentava, bebia aquele vinho. Se você gostasse do vinho, então você encomendava, comprava um garrafão, o comerciante ia lá no fundo e trazia um garrafão, e você levava para casa. Mas acontece que existiam alguns mercadejantes, que eram conhecidos na época, que eram desonestos. Ele te dava um bom vinho para você experimentar e a pessoa gostava do vinho, comprava, eu quero esse mesmo. Só que lá no fundo, ele misturava um pouco de água no vinho para ter mais lucros. E então ele ganhava mais. E então a pessoa chegava em casa, o vinho estava meio aguado, diluído. O apóstolo Paulo diz que nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, não estamos vendendo o evangelho aguado, o evangelho diluído, o evangelho misturado como os falsos deuses estão fazendo. Aqueles falsos mestres entraram na igreja de Corinto e para que eles fossem bem quistos, fossem bem aceitos, eles começaram a pregar o evangelho de Cristo, mas diluído com o judaísmo. O judaísmo que existia na época, muitas leis, e existiam alguns judeus ali na cidade de Corinto, e eles então trouxeram juntamente com o evangelho. Existiam muitos gregos ali também, então eles trouxeram junto com o evangelho algumas filosofias da época, que era muito comum em Atenas e em Corinto também. Ou seja, eles levaram o evangelho diluído com outras teologias, para ser mais palpável, mais palatável, para agradar mais e trazer mais adeptos, mais pessoas para seguirem eles. E Paulo diz, nós não estamos como eles, estamos como tantos outros. Naquele tempo, algumas igrejas do Novo Testamento já existiam muitas heresias entrando, na época do apóstolo João e do apóstolo Paulo também. Ele diz, não estamos como esses, trazendo esse evangelho diluído, mas estamos pregando com sinceridade e verdade da parte do próprio Deus. Nós podemos ver hoje
muitas igrejas enchendo, igrejas adeptas, mas com o evangelho diluído. Com teologia da prosperidade, para trazer muitos adeptos, e vezes igrejas gigantescas, milionárias, mas é um evangelho diluído, com heresias, com teologias, para trazer bênçãos apenas materiais para as pessoas. Alguns trazem alta ajuda, os liberais, lá onde eu moro, Nova Zelândia, o liberalismo entrou na igreja para ser mais maleável, para trazer adeptos, mas o resultado foi negativo. O resultado é que muitas igrejas estão sendo fechadas. Centenas de igrejas, milhares de igrejas estão sendo vendidas na Oceania e na Europa por causa de diluir o evangelho. Mas o evangelho tem que ser fiel, tem que ser puro. Os pastores do Nepal, quando fomos procurá-los há 8 anos atrás, eles disseram: olha, por favor, ensina-nos teologia, mas ensina teologia boa, teologia reformada, teologia da igreja presbiteriana. Porque se você não trazer um evangelho puro, o Nepal ele vai ser diluído. O evangelho no meio desses muitos deuses. O Nepal é um país de 30 milhões de deuses, mas tem 33 milhões de deuses. Faz a conta aí, 30 milhões de habitantes, 33 milhões de deuses, tem um Deus para cada um, e ainda sobra bastante. E ele disse: olha, se você trazer o evangelho, o evangelho se o cristianismo aqui for um evangelho raso, diluído, não vai funcionar. Ele vai ser diluído, porque você oferece a pessoa, fala de Jesus, e ela vai aceitar. Sim, eu aceito Jesus. Eu já tenho 33 milhões de Deus, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Eu aceito Jesus. Mas não é isso que ele queria um evangelho puro. E graças a Deus, a igreja presbiteriana tem pregado um evangelho fiel, um evangelho puro, teologia boa da palavra de Deus. Essa igreja tem sido fiel, a igreja presbiteriana de Cuiabá tem pregado fiel, ensinado a teologia boa na escola dominical ou nos cultos. E a igreja do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil, graças a Deus, tem tido esse compromisso, esse privilégio de pregar um evangelho fiel, puro, teologia boa para os irmãos. Então, meus irmãos, que motivo de alegria, que privilégio nós agradecemos. Nós fazemos parte desse plano maravilhoso de levar o evangelho a toda criatura, de sermos mais que vencedores e levarmos o evangelho fiel na palavra de Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis. Que Deus ajude que essa nossa igreja presbiteriana continue firme nas palavras de Deus. Não escambe ao liberalismo, como aconteceu na Nova Zelândia, mas que ela permaneça fiel, pregando a palavra fiel, levando o evangelho aos confins da terra. O evangelho fiel, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que converte. Graças a Deus, meus irmãos. Nada deve roubar a nossa alegria, nada deve trazer tristeza para nós, mas o privilégio de eu e você fazermos parte desse plano maravilhoso. Graças a Deus, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, somos o bom perfume de Cristo e graças a Deus pregamos o evangelho fiel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, ó Pai, através do Teu Espírito, ensina-nos, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, dá-nos uma visão espiritual, de olharmos, ó Pai, com olhos espirituais, olharmos além deste mundo, além das coisas aqui terrenas, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, agradecer pelos privilégios que o Senhor tem dado à igreja, ó Pai, sermos salvos, eleitos, e estarmos aqui, ó Pai, levando esse evangelho a toda criatura. Te agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso general que venceu em nosso lugar. Amém.